para nosotros también Muito un obrigado, honor. Benedito. Para nós também é uma grande honra estar participando mais uma vez, destacar a liderança do seu trabalho, sua dedicação para integrar não só o grupo brasileiro, mas o grupo latino-americano. E, bem, esse sonho que tivemos há 20 anos vai se concluindo, vamos tendo mais participantes, e hoje temos uma etapa de discussão de casos clínicos. Talvez, eu acho que eu quero receber mais perguntas suas do que nós fazendo perguntas. Eu acho que todos esses casos clínicos geram perguntas. Tem coisas demonstradas e outras coisas que ainda estão sendo desenvolvidas. Vamos destacar dois casos clínicos muito interessantes e eu vou deixar a Karen é a nossa coordenadora do programa Heredo Familiar, da Hereditário Familiar, e com a Karen também nos conhecemos há um pouquinho de tempo, eu diria. Trabajo extraordinario E llevando a Karen, o cabo. seu trabalho é extraordinário fazendo registro, desenvolvendo pesquisa, desenvolvimento, bem, todo o aconselhamento genético também, que foi muito útil para nossos pacientes, os participantes também na América Latina. E falando um pouco disso, Francisco, eu acho que é muito interessante, né, para ter todas as pessoas, para que as pessoas saibam sobre o desenvolvimento do bacharelado na América Latina. Sim, Benedito, para nós, realmente 20 anos atrás, nós somos clínicos, cirurgiões, e vemos que uma grande limitação para poder levantar, bem, falar sobre tumores hereditários familiares, tínhamos a falta, digamos, ou a falta de apoio de uma pessoa, um profissional dedicado ou dedicada para fazer o aconselhamento que pudesse integrar esse registro, fazer vigilância, enfim, farmacovigilância, apoiar os... Bem, nos Estados Unidos, temos a carreira universitária bacharelado de geneticista, o Genetic Council, então, o aconselha, bem, o geneticista, e é muito mais fácil formar esse grupo de trabalho na América Latina. Nossa aposta é, se conseguimos trabalhar com alguém que tem um bacharelado, alguém que já é da área, para treinar esse grupo de profissionais, seria possível, então, fazer grupos latino-americanos com essa base de genética, dada a restrição de recursos, e, claro, agora não podemos viajar, foi decidido que esse curso fosse e-learning, fosse uma plataforma não presencial remota, e uma semana de treinamentos que fizemos no Chile, assim começamos em 2013. Já temos 4 versões desse curso. A Karen vai me corrigir, eu acho que agora vamos fazer a 5ª versão. E, na verdade, é um curso de especialização de 8 a 9 meses, no qual temos uma estrutura de plataforma básica, dividida em módulos da genética, para entender o desenvolvimento do câncer e, posteriormente, vamos falar sobre as principais síndromes hereditárias que predispõem, então, o câncer. Temos diferentes professores que vamos integrando, professores de outros lugares, fora do Chile, e bem, estamos muito orgulhosos. Temos cerca de 80 pessoas, grande parte das pessoas que fizeram esse curso de especialização nos últimos tempos são da América Latina, de outros países, e sabemos que temos esses pequenos polos de desenvolvimento dessa área em outros países onde não existia naturalmente esse conhecimento. Portanto, estamos muito felizes e assim podemos abrir outros cursos, e é algo que nos causa muito orgulho, porque essa comunicação, compartilhar o conhecimento é importante para essa atividade. Eu queria, bem, agora continuar com a Karen, outros detalhes, como começamos a fazer o treinamento e, a posteriori, podemos discutir os casos clínicos. ¿Aló? ¿Se escucha? Agora me escutam? Sí, perfecto. Perfecto. Perfeito. Sí, como dice el Muito bem. López,
Como o Dr. Lopes disse, eu vou falar um pouco sobre esse curso e também queria compartilhar informação sobre um projeto que nós ganhamos nessa implementação, na verdade, de uma rede de aconselhamento genético no câncer coloretal hereditário. O Dr. Lopes é o principal pesquisador e, como podem ver aqui, Y todo esto en colaboración con este grupo latinoamericano de estudios en tumores hereditarios. E este projeto... Estamos falando dos tumores hereditários. E nesse projeto, como eu disse, nós ganhamos com o apoio do Grupo Colaborativo das Américas, tem como objetivo ajudar a quem esteja interessado em implementar esse registro de câncer coloretal e quem não conseguiu fazer isso por limitações, digamos, porque não temos especialistas na área ou porque não sabem como fazer o processo, fluxo, como estabelecer, quais são as necessidades, o que temos que cumprir. O que queremos era ajudar nesse levantamento na América Latina, países que não conseguiram fazê-lo. E o que eu gostaria de compartilhar é a nossa experiência na implementação do programa, discutir casos clínicos com eles e, claro, vamos identificar e temos essa participação nas reuniões educacionais e, claro, tentamos fazer o treinamento de mais pessoas na área de aconselhamento genético. Com o diploma implementado no ano de 2013, nós temos aproximadamente 70 pessoas treinadas nessa área. Vejam, então, a distribuição na América Latina. Na Colômbia, no Panamá, na República Dominicana, na Costa Rica, no Equador, no Peru, na Argentina e no Chile, claro, temos o maior número de formados. Estamos muito felizes que conseguiram, digamos, registrar esse treinamento também nos Ministérios da Educação dos seus países, mas isso às vezes é difícil, você precisa de um projeto de pesquisa. Mas, claro, você também tem com a ajuda do LAGET, nós podemos ter mais interação à distância, através dessa plataforma com a qual trabalhamos e tentar fazer estudos genéticos em algumas famílias e interpretar as mudanças genéticas, as alterações genéticas. Karen, esta é uma iniciativa muito interessante. Parabéns para você e para o Francisco pela organização dessa implementação latino-americana para aconselhamento genético, porque temos uma falta muito grande e temos, então, quando olhamos esses números que estão aqui no seu slide, ficamos muito felizes. Porque a ideia principal do LAGET é a educação, é transmissão de conhecimentos básicos para a assessoria genética e disseminação do conhecimento na América Latina. Parabéns, Karen e Francisco, pela iniciativa. Muito obrigado, doutor. Estamos muito felizes com esse projeto e agora estamos nervosos sobre a implementação, né? É mais difícil implementar. Por quê? Os recursos são limitados. Temos só $10 mil de benefício, então estamos vendo como podemos implementar isto. E estamos pensando em escolher 5 instituições de países que têm pouco acesso ao desenvolvimento dos seus registros de câncer coloretal. E, claro, queremos convidar vocês para ter uma pessoa no nosso diploma e, no dia 31 de maio, dar acesso a 5 estudos, 5 casos. O projeto vai financiar, então, 5 casos por participante para estudos de famílias que cumpram o critério de Amsterdã para síndrome de Lynch e polipose. E também vamos assessorar na interpretação das alterações genéticas que sejam identificadas. Nesse projeto,
vamos falar sobre a colaboração multicêntrica para poder estimular a formação desses registros. Karin, tem uma pessoa que sempre está conosco nas nossas reuniões do LGET, que é o Tomás. Tomás é professor na Faculdade de Medicina aqui em São Paulo. E ele diz que é uma preocupação que ele tem, porque o curso de genética médica nas universidades de medicina no Brasil são cursos básicos no primeiro e segundo ano da Faculdade de Medicina. E o Tomás tem um projeto de começar um curso no último ano da Faculdade de Medicina, no qual o Tomás é professor para essa questão da oncogenética e assessoria genética. O que você acha e o que o Francisco pensa, então, dessa possibilidade? Eu acho que é estupendo. Eu estou totalmente de acordo. E no nosso país também temos muitas limitações. Os conceitos genéticos, conceitos da genética não foram atualizados para toda a oncogenética, que sim, é muito prática e muito necessária. Mas eu acho que qualquer reforço dentro da estrutura da Faculdade de Medicina, como o Dr. Benedito diz, é muito útil. Nós agora, com a Karin, estamos montando um curso online para a atenção primária da saúde. O Ministério da Saúde pediu para realmente fazer um curso de conceitos básicos para os médicos da atenção primária. E aqui você tem que realmente fazer uma boa gestão dos recursos e você, às vezes, pode também perder muitos pacientes nesse primeiro estágio, nessa primeira fase do diagnóstico. Então, temos que trabalhar através, claro, do Aleguete. Eu gostaria muito de trabalhar com vocês. E o objetivo desse curso é o compromisso. Será que a pessoa esteja no Aleguete? Se não está, então o participante deva participar do Aleguete. Assim, nós queremos que não somente a pessoa faça o curso, mas também compartilhe o conhecimento no Aleguete. Essa é a ideia. Por isso, eu gostaria de também dar a minha opinião, Tomás, Francisco, todos que estão aqui. Temos outras pessoas também que estão assistindo. E vejam, a questão da educação é básica. Temos duas enfermeiras pioneiras aqui no Brasil, da oncogenética, uma da Faculdade de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a Milena. E ela diz que tem uma questão muito importante no contexto da educação. Tem um esforço para fazer a reestrutura da disciplina de genética para os enfermeiros e enfermeiras na universidade. Assim, também, a Érica, nossa colega, de mais de 20 anos, diz que tem uma deficiência muito importante na educação em genética, não só na área médica, mas para enfermeiros e enfermeiras também. Então, acredito, Thomas, que a iniciativa da Faculdade de Medicina, na qual ele é professor, e aqui é muito importante, e temos todo o apoio, eles têm todo o apoio do grupo da Aleguete. Nós temos esta plataforma Zoom até para 500 pessoas disponível para poder ter no canal a possibilidade de disseminação da informação de qualidade para pessoas. Então, temos um projeto aqui no Aleguete de educação para ligas de oncologia da Faculdade de Medicina. Portanto, neste ano de 2021, temos o projeto de implementar isto. E, digamos, nas ligas de oncologia, estimular os estudantes a pensar nisso. Eu não sei se você sabe, Francisco, mas temos no Brasil 320 universidades ou faculdades de medicina. É terrível, é muita gente. Portanto, este é um público que tem
a possibilidade de receber essa educação e é uma possibilidade, temos a possibilidade de atingir muitas pessoas. Então, o esforço em conjunto do LGET para médicas, médicos, enfermeiras, enfermeiros, estudantes, e eu, como presidente do grupo, eu gostaria de dizer que estamos à disposição para qualquer pessoa que tenha ideias e queiram fazer algo direcionado para a área da saúde, como médicos, enfermeiros, biólogos, estudantes, para fazer uma coisa interprofissional de genética e genômica, bem como a Milena de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, coloca no chat. Temos umas iniciativas isoladas de educação. Portanto, a educação é um ponto-chave para nós na América do Sul. Eu acredito que essa introdução foi muito frutífera. Porque, vejam, para discutir casos clínicos, bem, sem educação, sem conhecimento, não vamos discutir nada. Portanto, parabéns aos dois. E Tomás também agradece pela oportunidade de participar. Muito bem, vamos falar dos casos clínicos. Mas então eu queria comunicar essa ideia de fazer digamos, a especialização e depois espero ter bons resultados, claro, com a parceria do LGET. Aqui está muito rapidamente, 31 de maio. A difusão do diploma é através da plataforma aqui da Utile, a Medici, a plataforma na qual você pode obter mais informação e mais o e-mail se vocês precisam de mais informação ou vocês precisam de ajuda. Muito obrigado. Caso clínico, número 1. Bem, vamos compartilhar com vocês o caso aqui de uma mulher de 64 anos. E nós já conhecemos ela previamente na Universidade Católica já há muitos anos. Depois, na clínica Asconde, nós a vimos. E agora ela foi na clínica. E a história dessa paciente, nós fazemos o segmento aqui da mama desde os 26 anos. Ela tinha aqui o papiloma a partir dos 48 anos e aos 64 anos voltamos a identificar uma lesão papilar complexa na mama direita. BRADS4. E essa é a biópsia. Fizemos todo o segmento da mama, mas também temos uma história com 37 anos e 54 anos de idade, ela tinha apresentado pólipos amatomatosos e hiperplásicos gástricos e no cólon. E foi o diagnóstico da síndrome de Peutz-Jeghers. Também, aos 56 anos, tem um carcinoma papilar na tireoide. Essa paciente, como nós dissemos, a conhecemos através da parte gástrica, claro. Temos uma obstrução intestinal, anemia, tem todo o background na mama. E então ela voltou para o grupo de estudo na universidade. Bem, ela tem uma filha com a síndrome de Peutz-Jeghers. Vamos ver a mutação daqui a pouco. Também temos o lado materno. Ela tem uma mãe com câncer de mama e também a prima, um tio com câncer de rim e o primo também, e o primo com melanoma. E do lado paterno, antecedente de câncer de pâncreas e também a síndrome Peutz-Jeghers no pai e também câncer gástrico no tio e no avô. Muito interessante. Vamos lá. Essa é a genealogia da paciente. Vocês podem ver, 64 anos, a paciente está aqui, síndrome de Peutz-Jeghers, já diagnosticada nos 37 anos, lesões da tireoide 56 e com o segmento das lesões na mama benigna, 26, 48, 56, 64 anos de idade. Aqui ela tem a filha, 3 filhos, ela tem 3 filhos, mas a filha aqui no meio, ela tem o diagnóstico da síndrome Peutz-Jeghers, tá? Com 1 ano de idade, a gente tem uma característica muito bem, identificamos a partir de 1 ano de idade, fizemos intervenções de 11 a 15 anos para fazer o tratamento dos pólipos.
Do lado materno, temos antecedentes de câncer de mama, câncer renal e melanoma. E do lado paterno, temos antecedente de câncer de pâncreas, de síndrome de Peutz-Jeghers e também câncer de estômago. Essa paciente sempre estava preocupada, porque ela sempre teve o diagnóstico da mãe, que teve câncer de mama e faleceu. Então, ela sempre ficou preocupada com a mama. E essa paciente... Aqui eu não estou conseguindo passar aqui o slide. Nós fizemos o recrutamento na clínica Asconte para o estudo genético devido ao síndrome de Peutz-Jeghers. É uma doença autossômica dominante, penetrância completa, que se deve à mutação no gene STK11. E aqui está o gene. Vejam, 10 exons, 9 codificantes, e aqui o 7 é bem pequenininho, e codifica para uma tirosina quinase que participa muito nas funções metabólicas, entre outras coisas. Muito bem. Aqui fizemos esse estudo genético da paciente e identificamos a mutação. As manifestações clínicas que você vê nos pacientes com síndrome de Peutz-Jeghers, bem, você tem a obstrução do intestino delgado devido às poliposes amartomatosas e temos lesões hiperpigmentadas na mão, no pé e também na região perioral. Também temos o risco de desenvolvimento de câncer, dentre eles tumores digestivos e também tumores extraintestinais, dentre eles mama, ovário, testicular e também da cérvix. Bem, para identificar esta paciente, a diretriz da NCCN, temos os critérios. 2 ou mais dos 3 que estão aqui mencionados. A pessoa precisa ter o diagnóstico de poliposes amartomatosas, aqui na síndrome de Peutz-Jeghers, e também precisa ter a hiperpigmentação mucocutânea nas mãos, nos lábios, nos olhos, genitália, dedos. E também história familiar da síndrome de Peutz-Jeghers. Já 2 de 3 já é suficiente para diagnóstico da síndrome de Peutz-Jeghers. Veja uma foto dessas petequias, digamos, que observamos nessas pacientes que já estudamos há muitos anos. Aqui temos a paciente que eu mostrei agora. Você vê, então, essas manchinhas. E aqui está a pilha. Da parte direita, você vê, então, a menina também com essas manchas petequias na boca. Muito bem. Então, quando eu entrevistei de novo a família, em janeiro, quando eu voltei a vê-la, eu tentei pegar um pouco mais de informação do que tínhamos naquele momento. E aqui está o resumo do estudo genético que foi feito na família. Então, ela estava preocupada, claro, pelo câncer de mama da mãe, que faleceu com 49 anos. Foi feito o estudo BRCA1 e 2, mas foi negativo para BRCA1 e 2. A prima também, por outro lado, que tinha câncer de mama com 40 anos, faleceu com 52. Ela não faleceu, perdão, com 52 anos. BRCA1 e 2 também negativo. Um painel amplo também negativo para câncer de mama. Portanto, a única coisa que nós podíamos destacar de todos os estudos genéticos que foram feitos na família foi a mutação no gene STK11, que foi identificada já há muito tempo lá na clínica. Doutora Karen, então, a gente não sabe se a mutação vem do pai ou da mãe. Não sabemos. Vejam, o pai já faleceu no projeto 52 anos de idade, a mãe faleceu com 49, não conseguimos fazer o estudo. Agora, o que sabemos é que essa prima que fez o painel genético de 19 genes incluía o STK11 e não encontramos a mutação. Então, podemos inferir que essa mutação não vem do lado materno. Talvez pode vir do lado paterno. E temos vários primos aqui do lado materno. Então, não sei se tem contato entre eles, entre as pessoas. Todas as pessoas podem ter o risco aqui no heredograma de predisposição, como você está apontando. Então, numa situação assim, no Brasil é muito comum as pessoas terem
Bem, não tem contato com o primo porque um mora em uma cidade, outro mora em outro país, então não tem como fazer o aconselhamento genético por falta das condições. Bem, por falta de proximidade. Então, é uma situação muito. Sim, no momento que a gente começou a falar com ela, a gente começou a falar com ela, falamos da importância de que toda essa família, bem, falasse conosco e realmente temos que fazer o estudo dessa mutação. Depende deles, se eles querem fazer ou não. Bem, ela foi muito preocupada, mais uma vez, ela tem um bom segmento, uma boa farmacovigilância, digamos, e ela tem uma situação muito mais atenuada da doença. Então, ela faz os seus exames, ela faz a endoscopia a cada 4 anos. A filha tem que fazer os exames anualmente. Muito bem. Vejam a mutação que nós identificamos. Está localizada na parte do intron 4, e especificamente na posição 2 do segundo nucleotídeo aqui. Trocamos uma timina por adenosina, e aqui identificamos na paciente de 64 anos a mãe, bem como a filha, que também é portadora dessa mutação. O filho não tem a mutação. E dada que essa aqui é uma alteração intrônica, a gente fez um estudo para ver bem se aparecia no mRNA e demonstramos que, que você perde a codificação do exon 4 e então você gera uma proteína muito menor. Tudo foi publicado no ano de 2013. Como podem ver aqui, a proteína está truncada. Muito bem, o resumo. Temos a paciente aqui, X índice, positiva para a mutação, a filha portadora da mutação, e o filho que é negativo, não tem a mutação. A filha mais jovem não fez o estudo genético, mas não tem a característica das máculas de hiperpigmentação. Provavelmente não seja Peutz-Jeghers e ela talvez não tenha a mutação. Karim, outra pergunta aqui, do Pablo, um geneticista que trabalha comigo aqui em São Paulo. O Pablo pergunta se a mãe ou se o pai do paciente, da paciente, tinha essa hiperpigmentação nos lábios. A mãe tinha a hiperpigmentação e a filha tem. Não, e a avó, e o avô. Mas e a avó e para o avô, o que faleceu de câncer de pâncreas também tinha. Essas sardas, digamos, são as máculas. E então a suspeita é mais provável que venha pelo lado paterna a mutação do STK11. Agora, o que é complexo aqui, doutor, é que às vezes o que é complicado é que essa paciente tem um risco tanto do lado materno quanto do lado paterno. Portanto, aqui é onde conseguiríamos dizer que a síndrome de Peutz-Jeghers vem do lado paterno, mas não podemos descartar o risco do lado materno? Claro, claro. O que diz respeito ao risco dessa mutação? Bem, vemos a diretriz da NCCN, o câncer de mama é o maior risco, podemos ver aqui, 32 e 54% que tem essas pessoas, essas pacientes têm que fazer uma mamografia e ressonância magnética a partir dos 30 anos de idade. No cólon, temos 39% de risco, estômago 29%, intestino delgado 13%, pâncreas 11 e 36%, e depois temos uma série de tumores ginecológicos. São muito mais raros, e histologicamente, pelo que falamos com os ginecologistas e as ginecologistas, esse câncer é mais raro, uterino, e, claro, temos... E, Karim,
Muito interessante, porque quando falamos de câncer de mama, vejam que a penetração é alta. Quase metade das pacientes, né, tem um risco para o câncer de mama. Portanto, na diretriz da NCCN não tem indicação de cirurgia de redução de risco para câncer de mama, mas se tem um antecedente forte na família para o câncer de mama, eu penso que temos que falar com a família, com as mulheres que estão com risco para a possibilidade da cirurgia de redução de risco. Não sei o que o Fábio Ferreira pensa. Ele é responsável pela nossa clínica de alto risco aqui na Beneficência Portuguesa aqui. Trabalhamos juntos. Eu gostaria de escutar, então, Fábio, a sua opinião e depois o Pablo, que é um dos nossos geneticistas. Do Nelson e da Estela, fica à vontade. Obrigado, parabéns pelo caso. Eu estou de acordo. Eu acho que em situações em que há uma investigação como essa, que se confirma um diagnóstico, é interessante observar, né, a correlação dos achados clínicos, né, das lesões orais, dos amartomas e os tumores. Eu acho que a proposta de seguir um guideline como esse é adequada. Não teria algo a propor aqui de diferente. Não sei se você queria fazer alguma pergunta específica, Benedito. Não sei se perdi uma parte aqui do caso, porque eu estava em trânsito. Não, eu acho que é um caso muito interessante mesmo. É um caso que tem vários aspectos. E veja que o guia do NCCN para pós-Jäger, ele é amplo. Ele tem risco aumentado para cólon, para estômago, para intestino delgado, que é um tumor raro, né? Para pâncreas. Então, eu acho que a síndrome de Peutz-Jeghers é sempre um grande desafio no seu acompanhamento. O acompanhamento de pacientes com síndrome de Peutz-Jeghers, ele é desafiador. E quando a gente olha da coluna da direita dessa tabela, as idades de incidência que esses tumores começam a ter alto risco, são idades muito precoces, muito precoces. Então, eu sempre que tenho uma família, eu acompanho algumas famílias de Peutz-Jeghers, eu me sinto sempre desafiado no acompanhamento, porque, na verdade, é uma síndrome que não é uma síndrome de pólipos amartomatosos, né? Como ela foi descrita, ela tem muito mais riscos associados do que simplesmente os pólipos amartomatosos. Eu queria ouvir a opinião do Pablo. O que você acha, Pablo? Só fazer um comentário adicional. Claro. Nesse caso em particular, acho que seguir essa orientação do guideline para o risco de outros tumores para essa paciente é fundamentalmente importante, porque nos seus antecedentes você percebe, né, câncer de pâncreas, quer dizer, outros tumores que estão no espectro da síndrome. Então, ela tem que ser vigiado mesmo de forma mais detalhada, pensando nisso que você comentou, né? Melhor pecar por excesso, mas seguindo aí uma orientação já existente. Obrigado, Fábio. Eu não sei se o Pablo está com a possibilidade de falar, senão eu queria passar para a Érica dar a opinião dela. Pablo, está ouvindo a gente? Oi, tudo bem? Tudo bem, Pablo. Obrigado por participar da nossa reunião hoje. Eu tô abrindo aqui o guideline do NCCN, que estamos na versão 2 de 2021. Né? Eu estava querendo ver aqui se nós temos aqui uma revisão, porque, na minha opinião, quando você tem um risco relativo de desenvolver câncer de mama acima de 40%, 50%,
você já pode recomendar, né, cirurgias redutoras de risco aí na mama, ainda mais se você tiver uma história familiar contundente de câncer de mama, né? Eu estou aqui abrindo aqui rapidamente o NCCN só para ver se essa versão mais atual eles têm aí algum critério, mas a gente considera risco genes de alto risco, aqueles genes que têm acima de 40% da pessoa desenvolver câncer, né, ao longo da vida, né, o risco relativo. E no caso do câncer de mama, você tem aí, né, um risco de mais de 50%. Então, acho que a história clínica é o que vai ditar aí o manejo, né? Então, se é uma paciente que já passou dos 35 anos, já teve a sua vida fértil, né, a vida reprodutiva já realizada, você faz mamografias, você tem presença de nódulos, né, BIRADS 2, BIRADS 3, quer dizer, eu acho que tem todo um contexto aí que você pode sim sugerir a pacientes com Peutz-Jeghers a cirurgia redutora de risco. Eu acho que isso é uma questão de sentar com a paciente, né, e conversar. Obrigado. Eu estou de acordo. Eu acho que esses riscos acima de 40%, Karen e Francisco, nós temos feito essa abordagem que o Pablo está falando para a gente, porque ainda mais nessa família. Se você puder voltar o heredograma, Karen, por favor, no outro slide, só para a gente olhar de novo. Isso, obrigado. Esse está bom. Quando você olha a presença de câncer na família, você vê que tem 2 casos de câncer de estômago, né? Um caso de câncer de pâncreas. E apesar da paciente não ter câncer de mama, ela tem essas lesões mamárias desde os 26 anos, né? Então, eu fico muito preocupado, sabe, Karen, com Peutz-Jeghers, porque é como o síndrome de Cowden. Síndrome de Cowden é uma síndrome que foi descrita por causa dos pólipos, né? Mas a gente sabe que síndrome de Cowden é muito mais do que os pólipos de intestino. Por exemplo, o risco de câncer de mama e outros cânceres. Então, eu acho que Peutz-Jeghers não chega ao risco de síndrome de Cowden, que tem mais risco do que Peutz-Jeghers, mas Peutz-Jeghers eu acho que é muito desafiador a gente fazer o segmento. Doutor Benedito, eu abri aqui o Guideline NCCN versão 2.2021 e no GNS-TK11 eles falam que o risco, né, é elevado, né, de câncer de mama, o risco absoluto é de 40% a 60% e eles propõem que a cirurgia redutora de risco tem que ser baseada na história familiar. Ok. Exatamente isso que nós estamos falando, né? Exato. Eu teria um pouco de dúvida nesse caso de propor uma cirurgia redutora de risco de mama, considerando-se até o risco de outros tumores, né? Baseado na história da família e baseado no risco que, na própria tabela que foi colocada aí, não é pequeno em relação a câncer de pâncreas e câncer de estômago, né? Então, sempre nessas situações em que as mutações estão relacionadas a um risco de diferentes tumores, indicar a redução do risco de um tumor exclusivo sempre gera essa polêmica, né? Por isso que acho que a história familiar, de fato, é bastante importante nessa decisão. Muito bom o caso, Karen e Francisco. Excelente. Você quer continuar a sua apresentação? Fique à vontade. Sim. Sim. Consultamos nós também. Bem, como nós também consultamos aqui essa base de dados, o Ask2Me, para ver também os riscos dos cânceres. E aqui, como você mencionou, o câncer de mama está abaixo de 40%, por isso a discussão de comitê não era recomendada a cirurgia redutora de risco. Depois temos câncer coloretal, claro,
15, 18%, e aqui 20, mais de 20% para câncer gástrico. Bem, o ponto é, atualizando ainda mais a história, é que essa filha de 37 anos, depois que conversamos em janeiro com ela e fizemos todas as indicações para o segmento, essa paciente fez a checagem e identificaram um adenocarcinoma bem diferenciado cérvico-uterino. É a filha. E fazendo estudo do PET scan, a análise, bem, vemos lesões hipermetabólicas no intestino delgado, também nódulos hipercaptantes, mamários, bilaterais, suspeitosos de neoplasia e pólipo hipermetabólico na vesícula biliar, também que é uma suspeita de neoplasia. Portanto, seguindo a mãe teve uma expressão muito mais atenuada da síndrome de Peutz-Jeghers. Na filha a situação é diferente. Já está confirmado o adenocarcinoma cérvico-uterino, agora precisamos estudar essas lesões hipercaptantes para ver se é confirmado ou não o câncer também. É nisso que estamos trabalhando no dia de hoje com a família. E os três, bem, eles não têm filhos, ela não tem filhos. Ok. Esse é um desafio. É um desafiador para segmento, né? E muito interessante. Essa família está com um estudo muito bem feito, completo da parte molecular e com a orientação de acordo com as evidências na literatura. Um caso muito interessante. Nós temos mais 15 minutos, Karen. Acho que nós podemos fazer o segundo caso. O terceiro caso, acho que deixamos para a próxima reunião. Mas se você quiser passar o segundo caso, eu acho que nós podemos passar. Sim. Este caso clínico número 2. Bem, caso clínico número 2, mulher de 34 anos. Paciente saudável, sem antecedentes prévios, tem a mutação do BRCA2. Em novembro de 2020, foi detectada uma massa na parede abdominal que, segundo estudo de imagem e biópsia, deu a suspeita do sarcoma ou tumor desmoide. Agora, ela fez, ofereceram a cirurgia da massa abdominal num hospital, e no momento que ela vai nesse hospital, o médico também, além da cirurgia, fala para fazer também a mastectomia e a salpingoferectomia bilateral profiláctica. A paciente não gostou, porque ela tem 34 anos de idade, e, na verdade, ela falou, ok, você pode resolver o problema das mamas e depois a gente avança com o resto. Ela conhece a mutação já desde o ano de 2015, mas ela ainda quer ter filhos. E ela fez aqui a clínica, bem, ela foi operada no dia 24 de fevereiro pela massa abdominal e foi confirmado o tumor desmoide. E, devido à suspeita, o Dr. Lopes fez uma colonoscopia e endoscopia. A paciente não tem evidências de polipose colônica, 2 pólipos gástricos, pólipo de glândula fúngica e um pólipo hiperplásico. Ela foi, com todos esses antecedentes, ela foi para o registro para fazer a discussão das recomendações, especificamente a mastectomia e a salpingo-oferectomia bilateral. Quando é que teríamos que indicar essa cirurgia? Antecedente familiar: mãe com câncer de mama com 52 anos, tia-avó com câncer de mama com 62 anos, avó com câncer de pâncreas com 64 anos. Vejam aqui o heredograma. Paciente com 34 anos, tumor desmoide, tem essa mutação e ela é casada, tem um filho de 3 anos, como você pode ver aqui, quer ter mais filhos. A mãe também teve câncer de mama. Ela já fez uma mastectomia parcial direita, a mãe, e tem o segmento muito bom. A tia não tem a mutação. A avó, o que chama atenção, 77 anos, portadora da mutação, mas não desenvolveu câncer. Tia-avó, câncer de mama, 72 anos, tem a mastectomia parcial, também faz o segmento da mama. Ela é portadora da
obrigatória, claro, da mutação, porque uma das filhas de 49 anos tem a mutação e também, além dessa senhora de 49 anos, também a filha de 31 anos tem a mutação. Então, essa tia-avó tem que ser portadora, não tem outra forma de transmitir essa mutação. Também tem outra tia com câncer de pâncreas, com 64 anos, que faleceu. Muito interessante, não? Porque Muito interessante. tumor desmoides, O tumor desmoide não faz parte do BRCA2. Eu queria ouvir, então, a opinião do Fábio sobre a polipose adenomatosa familiar. É um caso interessante porque, até do ponto de vista de condução, de tratamento, né, quando você tem alguma razão para fazer oforectomia ou alguma utilização de bloqueio hormonal, com tamoxifeno, por exemplo, isso pode ser uma estratégia de tratamento para o tumor desmoide. O tratamento do tumor desmoide mudou muito nos últimos anos, né? A cirurgia tem sido reservado para situações quase que a última alternativa de tratamento. Então, particularmente, eu teria uma dúvida de manejar cirurgicamente, precisaria ver um pouco mais de detalhes em relação à lesão da parede abdominal, mas se isso implicasse numa cirurgia muito extensa, com deformidade para reconstrução da parede abdominal, pensando que ela é portadora da mutação e que talvez tivesse uma indicação de oforectomia em algum momento, isso possivelmente funcionaria também para tratamento de alguma forma, né, do tumor desmoide. Então, é um caso que realmente é interessante por essa associação, como o professor Benedito falou, não faz parte do espectro, né, dos tumores com mutação de BRCA2, mas talvez em termos de condução terapêutica essa informação devesse ser levada em conta. Obrigado, Fábio. Eu perguntei ao Fábio porque ele é um especialista nessa área de tumores desmoides e sarcomas, e os tumores desmoides têm mudado muito nos últimos anos a maneira de manejo dessas lesões. E é interessante por isso também, né, Francisco? Os tumores desmoides não estão descritos como parte do espectro de risco para cânceres relacionados ao gene BRCA2. Mas essa é uma família muito interessante, muito bem documentada, né? A gente sabe que veio aí da mãe, que veio da avó materna. A gente tem todo o estudo aí do lado dos primos e das tias, né? Muito interessante. Tem um caso ali de câncer de pâncreas. E a gente vê que tem vários indivíduos sob risco aqui na geração dessa moça que não teve câncer de mama, que é a probanda. Você quer comentar alguma coisa, Francisco, por favor? Sí, Benedito. Sem dúvida que os tumores... Sim, Benedito, sem dúvida, os tumores desmoides são um grande desafio para as equipes que tratam deles. E a gente diferencia, de fato, o desmoide intraabdominal, relacionado ao mesentério, no contexto da maioria desses pacientes com sintomas, aliás, clássicos, daqueles desmoides abdominais. Nos de parede abdominal, como dizia o Fábio agora há pouco, dependendo do tamanho, dependendo dos sintomas também, é possível tomar uma decisão cirúrgica. Essa paciente, especificamente, é uma pessoa jovem, uma pessoa que fazia muita atividade física, muito exercício, e ela, ao fazer abdominais, ela mesma fez a palpação da massa. E começou, então, a verificar, como dizia a Karen, uma instituição, mas ela já tinha passado por duas anteriormente. Então, entre dezembro, eu, na verdade, já vi em fevereiro, então, entre dezembro e fevereiro, ela percebeu ali como aquela massa tumoral foi crescendo e foi gerando cada vez mais sintomas nela. Então, essa paciente veio e assinalou, disse, doutora, a decisão que eu tomei, eu gostaria de resolver aqui rapidamente este problema. Era uma massa bem delimitada, tinha scanner, tinha imagem de ressonância, tinha inclusive uma biópsia percutânea já feita e ela tinha até uma visibilidade na ressonância e ela estava ali dependente da parede abdominal, sem nenhuma invasão
ou suspeita, então, de estar dentro da cavidade abdominal ou em outros setores, como intestino grosso ou delgado. Então, nós imaginamos que cirurgicamente poderia ser feita a ressecção com segurança. Nós fizemos a ressecção na parede abdominal, o reto, uma parte do oblíquo, na região da fossa ilíaca direita, onde estava localizado, e foi colocada, então, uma tela. E a paciente respondeu muito bem na cirurgia, e a massa, como dizia a Karen, confirmou-se ali como um tumor desmoide. Nós agora sabemos que o grande problema dos tumores desmoides é uma recidiva local. Então, estamos com essas precauções de um pouco de mais distanciamento ali, mas, enfim, é assim que acontece com esses tumores. A minha pergunta, então, aqui para compartilhar com você seria: alguém pensaria definitivamente em fazer a mastectomia aqui nesta paciente para redução de risco? Ou a proposta seria apenas de observação, vigilância? Estamos falando de uma pessoa de 34 anos e sabemos que a mãe desenvolveu câncer aos 50 e poucos. E que a avó não teve câncer e uma tia, como nós vimos na genealogia, ela teve. Então, a pergunta aqui seria essa. Eu entendo, claro, que a gente está falando de cirurgia de redução de risco, de polipose, e tomamos a decisão de cirurgia profilática de redução de risco. Mas aqui tem uma questão familiar, que eu acho que é um pouquinho diferente. A mãe ou outro familiar, então, teve aquilo de forma precoce, a mãe descobriu aos 50 e poucos, e a questão é uma mutação identificada, nós temos as diretrizes da NCCN, como clínicos temos critérios, temos uma família, temos um entorno ali. Estamos falando de uma mulher de 33 anos aproximadamente, e eu gostaria da opinião de vocês. Porque, pessoalmente, eu não concordo em uma paciente tão jovem fazer a redução de risco, pensando aqui nesta situação. Bem, Francisco, eu concordo completamente. Acredito que sempre, em primeiro lugar, nós precisamos pensar na correlação do fenótipo familiar. Acho que esse é o ponto mais importante que eu olho quando eu estou diante de uma família como esta. Claro que uma mulher de 33, 34 anos, com apenas um filho, não sei se ela vai querer ter outro filho, se ela, enfim, qual seria, no caso, a decisão pessoal dela, mas precisamos ter um aconselhamento genético muito bem feito aqui para ter a resposta ideal para essa pergunta, Francisco. Enfim, eu concordo que nos cânceres de mama que nós temos, eles não costumam ser precoces, eles costumam ter um diagnóstico mais para frente. Acredito que é necessário, então, tomar uma decisão com base no aconselhamento genético. E para entender também qual seria o risco desta paciente fazendo ou não fazendo a cirurgia. Enfim, eu acho que essa decisão deve ser, claro, compartilhada e com base na opinião pessoal do paciente, da paciente, sabendo desse risco. Gostaria de ouvir a opinião do Pablo, que é o nosso geneticista que trabalha aqui no nosso serviço. Pablo? Bom, parabéns pelo caso, né? Em primeiro lugar, uma família bem interessante de BRCA2. O que a gente nota, eu sei que ainda não tem uma evidência científica muito bem comprovada, mas a gente percebe nessa família um efeito de antecipação do câncer de mama, né? Então, a gente vê que a avó da probanda, ela teve o diagnóstico de câncer de mama aos 62 anos. Tia-avó. Né? A tia-avó. Tia-avó aos 62 anos. A mãe da probanda teve câncer de mama aos 56, né? E a paciente, no momento, está com 34 anos, né? A gente sabe que o NCCN, ele recomenda não, né? Ele sugere, caso a paciente queira fazer a cirurgia redutora de risco, entre os 35 e 40 anos.
né? Então, eu acho que é uma questão, ela tem risco, sem dúvida, para desenvolver câncer de mama, né? A gente sabe qual que é o risco relativo até os 80 anos, né? Você tem aí por volta aí de 69% de ter câncer de mama, né? Então, eu acho que primeiro precisa saber se ela pretende ter mais filhos, né? Eu acho que isso é um ponto importante, né? E sugerir, eu acho que você tem que sugerir, né, para a paciente a mastectomia redutora de risco depois dos 35 anos, caso ela não queira ter mais a vida reprodutiva. Outra coisa importante, que tem um estudo que saiu faz uns 2 anos no norte da Europa, que pacientes com BRCA2 alterado, com mutação em BRCA2, que decidiram não fazer a cirurgia de mama redutora de risco, tiveram a mesma mortalidade do que aquelas que tiveram a cirurgia redutora de risco. Não para BRCA1, só para BRCA2. Então, isso diz para mim que fizeram um acompanhamento rigoroso nessa paciente, em termos de mortalidade, fica uma interrogação com relação a poder esperar um pouquinho para fazer a cirurgia. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio aí com a opinião que o Francisco colocou muito bem, mas eu acho que a gente não pode deixar de sugerir que é uma opção de redução de risco a cirurgia, assim como a oforectomia após os 40, em torno dos 40 a 45 anos, fazer a remoção dos ovários, não é? E uma outra coisa que é importante dizer aí, Benedito, é que como tem história também de câncer de pâncreas na família, também tem que se fazer aí o rastreamento para câncer de pâncreas, né? Isso é importante para todos os indivíduos mutados. Eu queria fazer um comentário, Benedito, se der tempo. Claro, pode falar, Fabiano. Eu concordo com discutir com a paciente, colocando os riscos e fazendo a proposta da cirurgia redutora, mas, nesse caso em particular, um outro aspecto importante de se discutir é quanto ao desejo de outro filho, né? Vamos pensar, como ela é portadora da mutação, ela tem um risco de transmissão da mutação da ordem de 50%. E como ela tem um tumor desmoide, né, tratado, nós sabemos do risco de recrescimento mediante estímulo hormonal, né, que ocorre na gestação. Então, se fosse, por exemplo, fazer uma orientação para a seleção de embriões, né, pré-implantação, se fosse esse o caminho para não ter o risco, né, de transmissão da mutação, tem toda aquela questão de estímulo hormonal. Tem já um problema que talvez gerasse uma dúvida sobre a possibilidade dela gerar o filho no seu próprio útero diante da reconstrução da parede abdominal. De forma geral, não é um impedimento, mas se começa a acrescentar aqui algumas questões que podem fazê-la refletir melhor sobre o real desejo de um segundo filho, já que ela já tem uma criança, né? Acho que isso precisa ser muito bem colocado para que ela possa tomar uma decisão. E essa decisão, inclusive, pode ter um impacto na decisão sobre a realização ou não da mastectomia. E, doutor Fábio, já que você falou aí de filhos, segundo filho da probanda, nunca esquecer que também é dever do oncogeneticista falar sobre as possibilidades de diagnóstico pré-implantacional, né? Quer dizer, você pode oferecer também à paciente a possibilidade de seleção de embriões com base no teste para BRCA2. Exatamente, essa é a minha preocupação, porque fazendo seleção de embriões e aí a implantação, ela vai precisar receber estímulo hormonal e tem a questão do desmoide e do próprio risco de tumor de mama, né? Então, é uma situação que precisa ser bem pensada sobre vários aspectos. Érica, você quer falar alguma coisa, alguma opinião sobre esse caso? Eu acho que o
o principal, como o Dr. Fábio falou, considerar esse contexto desse tumor desmoide, né, que eu acho que tem um impacto nessa decisão com a paciente e como eles verbalizaram, a paciente que deseja ter filhos, né. Então, eu acho que as opções para ela têm que ser colocadas e aí ela vai tomar uma decisão que for melhor. Eu acho que tem que ser pesado esse segmento. O fato de ser BRCA2 também tem um impacto, e a gente vê que a avó dela não teve, né? Então, tem a questão da penetrância do gene. Mas que, colocando o desmoide na mesa, eu acho que também deveria esperar um pouco e para ver como essa situação se desenvolve, né? Segui-la um pouco. Então, eu acho que isso também tem que ser colocado para a paciente, né? Perfeito, Érica. O nosso tempo terminou, nós estamos exatamente com 1 hora de reunião. Eu queria agradecer muito o Francisco e a Karen pela organização desses 2 casos. Muito obrigado, Karen e Francisco. Sempre um prazer a gente rever vocês, mesmo que seja à distância, né, Francisco e Karen? E lembrando, Francisco, não sei se você se lembra, mas agora, em abril, vai fazer 20 anos que eu, você e o Vacara nos encontramos lá em Veneza, naquele congresso do Insight, que não era Insight ainda, era o pré-Insight, você lembra disso, né? Foi em 2001, e a partir dali que o grupo sul-americano do GET nós montamos em 2006, né? Está com 15 anos. Então, é sempre um prazer, Francisco, reencontrar você, a Karen também. Muito obrigado pela organização dessa reunião de apresentação de casos clínicos. E o outro caso, Karen, vamos deixar guardado para a próxima reunião. Né, Francisco? Perfeito, Você e a muchas Karen gracias. podem terminar a reunião. Eu só queria agradecer mais uma vez aos nossos tradutores, ao Nelson e à Estela, a todos que participaram. Nós tivemos aí os participantes, o mesmo número de participantes desde o começo até o final da reunião. Ninguém saiu da reunião. Isso é um sinal que a reunião foi interessante, e foi mesmo muito interessante, casos muito bem documentados, né? E lembrando que a nossa próxima reunião do começo de abril, do grupo LA-GET, vai ser feita pela doutora Renata Sandoval, que é uma geneticista aqui do Brasil, de Brasília, e ela vai falar sobre câncer de mama. Então, Francisco, a palavra é sua e da Karen para a gente terminar a nossa reunião. Por favor. Karen, adelante. Karen, por favor. Muito obrigada, doutor, obrigada a todos que nos acompanharam aqui, enviaram seus comentários. Quem sabe no futuro poderemos também estar juntos para compartilhar mais experiências nessa área. Então, um abraço para todos. Obrigado a todos. Eu achei muito interessante, muito dinâmica essa conversa. Parabéns a todos e todas e um ótimo final de semana. Obrigado. Essa reunião ficará gravada e disponibilizada no nosso site em espanhol e em português. Portanto, em qualquer momento poderão ter acesso quando quiserem para rever esse webinar. Obrigado.